O Hospital Geral de São Carlos estava envolto em sua habitual calmaria noturna. Corredores iluminados por uma luz suave e o som ocasional de passos eram as únicas evidências de vida naquela madrugada. A enfermeira Amanda percorria esses corredores com passos silenciosos, seus pensamentos perdidos em listas de tarefas e planejamentos para o dia seguinte. Aos 32 anos, com uma carreira dedicada e uma postura sempre serena, ela era uma figura respeitada e querida no hospital. Ela parou diante da sala de controle, verificando as anotações do plantão. Nada fora do comum, pensou, permitindo-se um breve sorriso de satisfação. Uma noite tranquila, pelo visto, comentou o Dr. Sampaio, passando por ela com uma xícara de café nas mãos. Sim, tudo sob controle, respondeu Amanda, com um aceno. Mas a calma foi abruptamente interrompida pelo som de sirenes. Uma ambulância se aproximava em alta velocidade. Amanda sentiu seu coração acelerar. Emergências sempre traziam uma mistura de adrenalina e apreensão. Ela correu para a entrada da emergência, onde a equipe já se posicionava. A ambulância parou com um solavanco, e os paramédicos rapidamente abriram as portas, revelando um jovem casal gravemente ferido. Acidente de carro, impacto forte. Ele está inconsciente, múltiplas fraturas e ela, em coma, sem ferimentos visíveis externos, informou um dos paramédicos, enquanto transferiam os pacientes para as salas. Amanda seguiu a equipe para a sala de emergência, sua mente já focada nos procedimentos. Enquanto trabalhavam, ela observava os pacientes, tão jovens, presos em uma teia de tubos e máquinas. Vamos precisar de mais exames aqui. Rápido, ordenou o Dr. Sampaio, examinando o rapaz. Após estabilizarem o casal, Amanda permaneceu ao lado da jovem, cuja identidade ainda era desconhecida. Ela olhou para a moça, pensando na fragilidade da vida. Quem será que está esperando por ela em casa? Pensou. A noite prosseguiu, com Amanda alternando entre cuidados intensivos e relatórios. Enquanto a alvorada se aproximava, trouxe consigo uma notícia desoladora. O jovem rapaz, apesar de todos os esforços, não resistiu. Perdemos ele, murmurou o Dr. Sampaio, a voz carregada de cansaço e frustração. Amanda sentiu um aperto no coração. Era parte do trabalho, mas nunca ficava mais fácil. Ela olhou para a jovem ainda em coma, agora sozinha nessa luta. Vou cuidar de você, prometeu silenciosamente. O sol da manhã banhava os corredores do hospital com uma luz pálida, contrastando com a atmosfera sombria que se instalara após a notícia da morte do jovem rapaz. Amanda, após terminar seu turno, sentou-se por um momento na sala dos funcionários, tentando absorver os eventos da noite. Como ela vai reagir ao saber? Murmurou para si mesma, pensando na jovem paciente, Beatriz, ainda inconsciente. Enquanto isso, na sala de espera, a mãe de Beatriz, uma mulher de meia-idade com olhos cansados e preocupados, aguardava notícias. O Dr. Sampaio aproximou-se dela com passos lentos, a expressão carregada de um pesar profissional. Senhora Martins, começou ele, sua voz suave, mas firme. Infelizmente, tenho más notícias sobre o seu genro. Ele não resistiu aos ferimentos. A mãe de Beatriz, Senhora Martins, cobriu o rosto com as mãos, soluçando. E minha filha? Perguntou, a voz tremendo. Estamos fazendo tudo o que podemos. Ela está estável, mas ainda em coma. Precisamos ser pacientes, respondeu o médico, oferecendo-lhe um lenço. Amanda, ao ouvir a conversa, sentiu uma onda de empatia pela mãe de Beatriz. Ela se aproximou, oferecendo apoio. Posso garantir que sua filha está recebendo os melhores cuidados possíveis, disse, colocando uma mão reconfortante no ombro da senhora Martins. Obrigada, enfermeira, a mãe de Beatriz olhou para ela, buscando um nome. Amanda. Meu nome é Amanda, ela respondeu com um sorriso gentil. Nos dias seguintes, a rotina do hospital seguiu, mas a presença silenciosa de Beatriz em seu leito tornou-se um ponto constante de reflexão para Amanda.
A jovem parecia estar presa em um mundo distante, inatingível. O mistério em torno do acidente começou a se desenrolar lentamente. Investigadores visitaram o hospital, fazendo perguntas e buscando entender o que havia causado o trágico evento. Não encontramos sinais de falha no carro. Parece que foi um acidente, mas ainda estamos investigando, explicou um dos investigadores a Amanda, enquanto ela checava os sinais vitais de Beatriz. Amanda olhou para Beatriz, pensando nas inúmeras histórias não contadas que seus pacientes carregavam. Se ao menos ela pudesse nos dizer o que aconteceu, pensou. Enquanto isso, a mãe de Beatriz continuava sua vigília ao lado da filha, falando com ela, segurando sua mão, esperando por um milagre. Você precisa voltar para mim, Beatriz, sussurrava, lágrimas escorrendo por seu rosto. O tempo no hospital tem um ritmo próprio, marcado pelos turnos dos funcionários, pelas refeições dos pacientes e pelos ciclos de medicação. Para Beatriz, ainda em coma, e sua mãe, Senhora Martins, cada dia era uma fusão de esperança e desespero. Amanda, durante seus turnos, tornou-se uma presença constante ao lado de Beatriz. Ela se afeiçoara à jovem paciente, tratando-a com uma gentileza que ia além de suas obrigações profissionais. Como está nossa bela adormecida hoje? Perguntou Dr. Sampaio em uma de suas visitas à sala de Beatriz. Ainda dormindo, mas estável, respondeu Amanda, ajustando o soro. Eu a chamo assim agora, a bela adormecida. Parece adequado, de alguma forma. Dr. Sampaio sorriu. Vamos esperar que ela tenha um despertar feliz também. A senhora Martins passava horas ao lado da cama da filha, segurando sua mão, conversando com ela, como se através de suas palavras pudesse alcançá-la. Amanda, por vezes, juntava-se a ela, oferecendo um ombro amigo e palavras de conforto. Você acha que ela pode me ouvir? Perguntou a senhora Martins em um desses momentos. Há estudos que sugerem que pacientes em coma podem ouvir, respondeu Amanda. Não perca a esperança. Certo dia, um novo médico, Dr. Ricardo, juntou-se à equipe. Ele se interessou especialmente pelo caso de Beatriz, examinando seu histórico e discutindo possíveis abordagens terapêuticas com seus colegas. Vamos tentar uma nova medicação que pode ajudar a estimular a atividade cerebral, explicou ele a Amanda. É um pouco experimental, mas tem mostrado resultados promissores. Amanda sentiu uma ponta de esperança. Qualquer coisa que possa ajudá-la, disse ela. Enquanto isso, a investigação do acidente continuava. Um investigador policial, o detetive Moraes, visitou o hospital para conversar com Amanda e a senhora Martins. Estamos tentando reconstruir os eventos que levaram ao acidente, explicou o detetive. Vocês sabem se havia algo em comum no comportamento deles ou na relação? A senhora Martins balançou a cabeça. Eles pareciam felizes. Não entendo como isso aconteceu. Amanda observava a interação, pensando sobre as muitas camadas de mistério que envolviam o caso. Talvez quando ela acordar, possa nos dar algumas respostas, pensou. Os dias se transformaram em semanas e, apesar da nova medicação e das constantes orações da mãe, Beatriz permanecia em coma. Mas Amanda não perdia a esperança. Cada vez que ela segurava a mão de Beatriz, sentia como se estivesse transferindo um pouco de sua força para a jovem. O hospital seguia em sua rotina habitual, com os corredores ecoando sons de passos apressados e o zumbido suave de conversas. Amanda, sempre atenciosa e dedicada, começou seu turno com uma verificação rotineira dos pacientes. Ao chegar ao leito de Beatriz, ela notou algo incomum. A jovem, ainda imersa em seu coma, parecia ter uma leve alteração em sua fisionomia. Amanda aproximou-se, observando-a cuidadosamente. Há algo diferente, pensou ela, franzindo o senho. Enquanto ajustava os lençóis, Amanda percebeu que a barriga de Beatriz parecia estranhamente inchada. Sua experiência como enfermeira disparou um alarme em sua mente. Rapidamente, ela chamou o Dr. Ricardo. Dr. Ricardo,
Você pode vir aqui um momento? Pediu ela, tentando manter a calma. O médico aproximou-se, olhando para Beatriz com uma expressão de surpresa. O que você encontrou? Perguntou ele, enquanto examinava a paciente. Veja a barriga dela. Parece inchada, não parece? Disse Amanda, preocupada. Dr. Ricardo assentiu, sua expressão se tornando mais séria. Precisamos fazer um ultrassom imediatamente. A senhora Martins, que acabará de chegar para sua visita diária, observou a cena com uma mistura de confusão e medo. O que está acontecendo? Perguntou ela, aproximando-se. Há uma anormalidade que precisamos investigar, explicou o Dr. Ricardo, tentando manter a tranquilidade. O ultrassom revelou a inesperada verdade: Beatriz estava grávida. A descoberta deixou todos em choque, especialmente a senhora Martins, que soluçou ao absorver a notícia. Mas como? Ela estava em coma o tempo todo, exclamou Amanda, perplexa. Dr. Ricardo manteve-se calmo, embora seu olhar revelasse a gravidade da situação. Vamos precisar investigar mais a fundo. Isso complica as coisas. Amanda e a senhora Martins trocaram olhares, ambas abaladas. Nós não sabíamos de nada, murmurou a senhora Martins, as mãos trêmulas. Vamos cuidar dela e do bebê, assegurou Amanda, embora sua mente estivesse inundada de perguntas. Mas como isso foi possível? Nos dias seguintes, a atmosfera no hospital tornou-se tensa. A gravidez de Beatriz era um mistério que desafiava a lógica, levantando questões preocupantes. O detetive Moraes retornou, buscando respostas. Isso muda a natureza da nossa investigação, disse ele, franzindo a testa. Vamos precisar de um teste de DNA. O teste de DNA foi realizado, mesmo com o bebê ainda no útero. O resultado foi outra reviravolta: o bebê era filho do namorado falecido de Beatriz. Todos ficaram surpresos com a notícia. Então ela já estava grávida antes do acidente, murmurou Amanda, sentindo uma mistura de alívio e perplexidade. A senhora Martins chorou, abraçando Amanda. É um pedaço do meu genro que ainda está aqui, disse ela, soluçando. Mas como vamos contar isso a Beatriz quando ela acordar? A descoberta da gravidez de Beatriz lançou uma onda de emoções conflitantes pelo Hospital Geral de São Carlos. Amanda, ainda tentando digerir a notícia, dedicava-se ainda mais aos cuidados com Beatriz, cuja barriga agora visivelmente crescia a cada dia. Como vamos gerenciar isso, Dr. Ricardo? Perguntou Amanda, enquanto revisavam o prontuário de Beatriz. É um caso único, Amanda. Vamos precisar de consultas especializadas e monitoramento contínuo. Mas o mais importante é manter Beatriz estável, respondeu Dr. Ricardo, olhando preocupado para os monitores que rodeavam Beatriz. A senhora Martins, ao visitar a filha, trazia consigo uma mistura de tristeza e esperança. Meu neto, ou minha neta, murmurou ela, acariciando suavemente a barriga de Beatriz. É um milagre em meio a essa tragédia. A equipe médica se reuniu para discutir o caso. Precisamos considerar todos os aspectos éticos aqui, disse uma das médicas. Ela não pode dar consentimento. Como lidamos com isso? Nosso principal dever é para com a paciente e o bebê, afirmou o Dr. Ricardo. Precisamos fazer tudo ao nosso alcance para garantir a segurança de ambos. Amanda assistia, admirando a equipe por sua dedicação, mas seu coração estava pesado. Se ao menos Beatriz pudesse nos dizer o que quer, pensou ela. Enquanto isso, o detetive Moraes continuava sua investigação, agora com uma camada adicional de complexidade. Ele encontrou Amanda no corredor. Enfermeira Amanda, os resultados do teste de DNA chegaram. Ela parou, o coração batendo mais rápido. E o bebê é do namorado dela, o rapaz que morreu no acidente. Não há dúvida. Amanda suspirou, aliviada por eliminar uma preocupante possibilidade, mas ainda assim perplexa.
Isso significa que ela já estava grávida antes do acidente. Sim. E isso levanta mais questões sobre o que realmente aconteceu naquela noite, disse o detetive, franzindo a testa. Amanda compartilhou a notícia com a senhora Martins, que chorou ao ouvir. Ele deixou uma parte de si? Mas por que minha filha não me contou? Às vezes, as pessoas têm razões para manter segredos, disse Amanda suavemente. O importante agora é cuidar de ambos. Nos dias que se seguiram, a gravidez de Beatriz se tornou um assunto delicado e contínuo no hospital. A equipe médica trabalhava incansavelmente, enquanto Amanda e a senhora Martins mantinham sua vigília, cada uma à sua maneira, unidas pelo amor a Beatriz e à criança que ela carregava. O hospital estava envolto numa atmosfera de expectativa tensa. A gravidez de Beatriz, agora no estágio avançado, era monitorada de perto pela equipe médica. Amanda, sempre presente, sentia uma conexão cada vez mais forte com a jovem e o bebê. Estamos entrando em uma fase crítica, disse Dr. Ricardo em uma reunião com a equipe. Precisamos estar preparados para um parto de emergência a qualquer momento. Amanda sentiu, sentindo o peso da responsabilidade. Vamos garantir que tudo corra bem. A senhora Martins passava horas conversando com a filha adormecida, acariciando sua barriga. Você vai ser mãe, minha querida. E eu estarei aqui por vocês dois, sussurrava ela, lágrimas nos olhos. Em uma noite tranquila, algo inesperado aconteceu. Amanda estava verificando os sinais vitais de Beatriz quando notou uma alteração nos monitores. Seu coração disparou. Doutor Ricardo, venha rápido, chamou ela pelo intercomunicador. Em minutos, a sala se encheu de médicos e enfermeiras. Ela está entrando em trabalho de parto, anunciou Dr. Ricardo, tomando as rédeas da situação. A equipe trabalhou com eficiência e cuidado, guiando Beatriz, ainda inconsciente, através do processo de parto. Após momentos tensos, o choro de um bebê encheu a sala. É um menino, disse uma das enfermeiras, com um sorriso cansado, entregando o recém-nascido para Amanda. A senhora Martins, chamada às pressas, chegou a tempo de ver seu neto. Meu Deus, ele é um milagre, disse ela, soluçando de alegria e tristeza. O bebê, apesar das circunstâncias incomuns de seu nascimento, estava saudável. A equipe médica cuidava dele com atenção redobrada, sabendo da situação delicada da mãe. Enquanto isso, no leito, Beatriz começou a mostrar sinais de despertar. Seus olhos se moveram sob as pálpebras, e ela emitiu um som suave. Acho que ela está acordando, exclamou Amanda, aproximando-se dela. Dr. Ricardo examinou Beatriz, confirmando o que Amanda havia percebido. Ela está voltando. Vamos precisar de tempo para avaliar sua condição. A notícia do despertar de Beatriz e do nascimento de seu filho se espalhou pelo hospital, trazendo um sentimento de esperança e alegria. A senhora Martins, embora exausta, irradiava felicidade. Você fez isso, Beatriz. Você nos deu esse presente, disse ela, segurando a mão da filha. Nos dias seguintes, Beatriz permaneceu em um estado semiconsciente, lutando para voltar à realidade. Amanda estava ao seu lado, incentivando-a. Você tem um filho lindo esperando por você, sussurrava ela. Finalmente, após vários dias, Beatriz abriu os olhos. Confusa e fraca, ela olhou ao redor, tentando entender onde estava. Amanda estava lá, segurando sua mão. Bem-vinda de volta, Beatriz. Você é mãe agora, disse Amanda, com lágrimas nos olhos. Beatriz, ainda atordoada, tentou falar, mas as palavras não vinham. Ela olhou para sua barriga, agora vazia, e depois para Amanda, uma expressão de pânico surgindo em seu rosto. O despertar de Beatriz do coma foi um marco no Hospital Geral de São Carlos. Todos estavam ansiosos por sua recuperação, mas também preocupados com as dificuldades emocionais que ela enfrentaria. Nos primeiros dias, Beatriz permaneceu confusa e desorientada. Amanda, sempre ao seu lado,
tentava explicar a situação com delicadeza. Você sofreu um acidente, Beatriz. Estava em coma por um bom tempo. Beatriz olhava ao redor, sua expressão uma mistura de medo e confusão. Meu namorado, onde ele está? Perguntou com voz fraca. Amanda trocou um olhar triste com a senhora Martins antes de responder. Ele não sobreviveu ao acidente, Beatriz. A notícia atingiu Beatriz como um golpe. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, enquanto a realidade da perda a envolvia. Não pode ser, murmurou ela, abalada. Foi a senhora Martins quem, com toda a força de uma mãe, trouxe outra notícia surpreendente. Beatriz, você é mãe agora. Você teve um bebê. Beatriz olhou para ela, incrédula. Um bebê? Como? Sua voz falhou, a realidade da situação ainda além de seu entendimento. Amanda interveio, explicando com cuidado a gravidez e o parto. Você estava grávida quando chegou ao hospital. Seu filho é saudável e lindo. A primeira reação de Beatriz ao ver o filho foi de choque. Ela olhou para o pequeno ser em seus braços, seu rosto uma tela de emoções conflitantes. Eu não sei o que fazer, confessou ela, as lágrimas ainda escorrendo. Nos dias seguintes, enquanto Beatriz se recuperava fisicamente, a luta emocional se intensificou. Ela se fechou, recusando-se a falar sobre o bebê ou o acidente. Foi durante uma dessas manhãs silenciosas que Beatriz finalmente abriu seu coração para Amanda. Nós discutimos naquela noite. Eu queria terminar, mas ele não aceitou. Ele acelerou o carro e tudo ficou escuro. Amanda ouvia, oferecendo um apoio silencioso. Você passou por muita coisa, Beatriz. Mas não está sozinha. Conforme as semanas passavam, Beatriz começou a aceitar a realidade de sua nova vida, mas a rejeição ao filho permanecia. Eu não posso ser mãe dele. Ele é fruto de uma relação que acabou em tragédia. A senhora Martins e Amanda tentavam convencê-la do contrário, mas Beatriz estava decidida. Ele merece mais. Merece uma família que possa amá-lo de verdade. Poucos dias após receber alta, Beatriz tomou a dolorosa decisão de entregar o filho para adoção. A senhora Martins, embora devastada, respeitou a escolha da filha, enquanto Amanda cuidava dos procedimentos necessários com uma tristeza no coração. 20 anos se passaram desde que Beatriz tomou a difícil decisão de entregar seu filho para adoção. A vida, como sempre, seguiu seu curso, levando-a por caminhos inesperados. Agora, aos 40 anos, Beatriz vivia uma vida completamente diferente. Ela estava casada com Carlos, um homem gentil que a amava profundamente. Juntos, eles tinham 2 filhos pequenos, Ana e João, de 5 anos. Beatriz amava sua família, mas a sombra de seu passado nunca a deixou completamente. Em uma tarde tranquila, enquanto observava seus filhos brincando no jardim, Beatriz sentiu uma onda de emoção a inundar. Carlos, percebendo sua inquietação, aproximou-se. O que foi, amor? Perguntou ele, colocando um braço ao redor dela. Beatriz suspirou, seu olhar perdido no horizonte. Estive pensando sobre meu primeiro filho. O bebê que eu dei para adoção. Carlos ouviu em silêncio, seu rosto refletindo a compreensão. Você quer encontrá-lo, não é? Ela sentiu, lágrimas formando-se em seus olhos. Sim. Preciso saber como ele está, se está bem. É algo que preciso fazer. Carlos abraçou, oferecendo-lhe apoio incondicional. Então vamos encontrá-lo. Juntos. Decidida, Beatriz iniciou a busca por seu filho perdido. Ela voltou ao Hospital Geral de São Carlos, o lugar onde tudo começou, em busca de pistas. No hospital, para sua surpresa, ela encontrou Amanda, que agora trabalhava na administração. Amanda reconheceu Beatriz imediatamente. Beatriz. É tão bom ver você.
Como você está? Exclamou Amanda, surpresa e feliz. Estou bem, Amanda. Mas estou aqui por um motivo especial. Estou procurando meu filho, o bebê que eu deixei. Amanda assentiu, compreendendo. Eu me lembro daquela época. Deixe-me ver o que posso fazer para ajudar. Amanda descobriu que o filho de Beatriz nunca foi adotado. Seu nome era Emanuel, e ele havia crescido no orfanato local. Beatriz sentiu o coração apertar ao ouvir isso. Ele nunca teve uma família? Perguntou ela, a voz trêmula. Amanda balançou a cabeça. Não, mas ele se saiu bem, pelo que sei. Ele mora sozinho agora, em uma casa simples na cidade. Com o endereço em mãos, Beatriz dirigiu-se à casa de Emanuel, o coração batendo acelerado. Ao chegar, ela hesitou por um momento antes de finalmente bater na porta. Emanuel, um jovem de 20 anos, abriu a porta. Ele era alto, com traços que lembravam vagamente Beatriz. Posso ajudá-la? Perguntou ele, curioso com a estranha em sua porta. Beatriz respirou fundo, reunindo coragem. Emanuel, eu sou. Sou sua mãe. O encontro entre Beatriz e Emanuel era carregado de emoções complexas. Emanuel, surpreso e cauteloso, convidou Beatriz para entrar em sua modesta casa. O interior era simples, mas bem cuidado, refletindo uma vida de independência e dignidade. Eu não sei o que dizer, começou Emanuel, ainda processando a revelação. Por que agora? Porque depois de todos esses anos? Beatriz, nervosa e emocionada, sentou-se diante dele. Eu sempre pensei em você. Sempre me perguntei se você estava bem. Eu era muito jovem, confusa. Achei que era o melhor para você. Emanuel olhava para ela, tentando encontrar traços de si mesmo em seu rosto. Você sabe sobre o meu pai? Sim, respondeu Beatriz, os olhos cheios de lágrimas. Ele morreu no acidente que me colocou em coma. Eu descobri sobre você quando acordei. Houve um longo silêncio, preenchido apenas pelo som distante dos carros na rua. Emanuel finalmente falou, sua voz baixa. Eu sempre quis saber sobre meus pais. Mas agora, é tudo tão complicado. Eu entendo se você não quiser nada comigo, disse Beatriz, o coração apertado. Só precisava que você soubesse a verdade. Emanuel suspirou, um misto de tristeza e curiosidade em seus olhos. Não, eu quero saber mais. Sobre você, sobre ele. Sobre tudo. Nos dias seguintes, Beatriz e Emanuel começaram a construir um relacionamento delicado. Beatriz apresentou Emanuel a Carlos, que o acolheu com uma gentileza calorosa, e aos seus meio-irmãos, Ana e João, que ficaram encantados com o irmão mais velho. Emanuel visitou a casa de Beatriz várias vezes, cada encontro ajudando a curar velhas feridas e a construir novas memórias. A interação entre Emanuel e os irmãos era tímida, mas gradualmente se transformou em uma relação genuína. Em uma tarde ensolarada, Emanuel e Beatriz sentaram-se na varanda, observando Ana e João brincar. Eles são incríveis, comentou Emanuel, um sorriso tímido em seus lábios. Sim, eles são, concordou Beatriz. Eles adoram ter você por perto. E eu também. Emanuel olhou para ela, seus olhos refletindo uma emoção nova e indefinida. Eu estou feliz por ter vindo hoje. E eu estou feliz por você estar aqui, respondeu Beatriz, sentindo uma onda de emoção. Emanuel, você sempre terá um lugar nesta família, se quiser. Emanuel assentiu, um sentimento de pertencimento começando a se formar em seu coração. Eu gostaria disso. Os meses que se seguiram ao reencontro de Beatriz e Emanuel foram de descobertas e cura. O vínculo entre mãe e filho, embora inicialmente frágil, fortaleceu-se com cada conversa, cada momento compartilhado.
Em uma tarde ensolarada, Emanuel preparava-se para voltar para casa após um almoço em família. Beatriz o acompanhou até a porta, uma mistura de alegria e tristeza em seu olhar. Obrigada por vir, Emanuel. Significa muito para todos nós, disse ela, sinceramente. Emanuel, que a cada visita se tornava mais aberto e confiante, sorriu. Eu gostei de estar aqui. É bom sentir que pertenço a algum lugar. Beatriz assentiu, as lágrimas brilhando em seus olhos. Você sempre terá um lugar aqui, sempre. Houve uma pausa, um momento carregado de emoção. Então, Emanuel fez algo que pegou Beatriz de surpresa. Ele a abraçou. Obrigado, mãe, disse ele, quase em um sussurro. Beatriz fechou os olhos, abraçando-o de volta. Você não sabe o quanto esperei para ouvir isso, murmurou ela. Carlos observava de longe, um sorriso suave em seu rosto. Ele se aproximou, colocando uma mão no ombro de Emanuel. Você é sempre bem-vindo, Emanuel. Você é parte da família agora. Emanuel olhou para Carlos, acenando com a cabeça em agradecimento. Obrigado, Carlos. Isso significa muito para mim. Ana e João correram até a porta, segurando as mãos de Emanuel. Você vai voltar logo, né, Emanuel? Perguntou Ana, com seus olhos brilhantes de inocência. Emanuel se agachou, sorrindo para eles. Claro, voltarei. E talvez na próxima vez, eu possa ensinar vocês a jogar xadrez. As crianças riram, felizes com a promessa. Beatriz observava a cena, seu coração transbordando de amor e gratidão. Ela havia perdido tanto, mas agora, de alguma forma, sentia que havia recuperado algo inestimável. Naquele momento, Beatriz percebeu que a vida, apesar de suas reviravoltas e desafios, sempre oferecia um caminho para a redenção e o amor. Ela olhou para sua família, seu marido, seus filhos, e agora Emanuel, e soube que, juntos, eles poderiam enfrentar qualquer coisa que o futuro reservasse.